Senhor Jesus. Aleluia. Você está feliz nessa manhã? Sabe quando Deus fica mais feliz ainda? Quando você diz assim: Senhor Jesus, eu te amo. Vamos repetir? Amém. Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Uma delas é falar todo dia para sua esposa, para o seu esposo: eu te amo. Isso vale para o nosso Senhor, amém? Nós precisamos dizer para Ele todo dia que nós o amamos. Um grande servo de Deus chamado John Nelson Darby, que gastou toda a sua vida pela visão, do Evangelho, pregação do Evangelho e também estabelecimento de assembleias dos Irmãos Unidos, ali no Reino Unido. Ele já velhinho, numa pousada, foi descansar à noite e alguém passou junto do quarto e escutou a oração dele. Senhor Jesus, obrigado, porque eu ainda te amo. A mensagem dessa manhã é: permaneça no amor. Por que é que eu escolhi esse tema hoje de manhã? A última mensagem que eu dei há um mês atrás, eu falei sobre comece pelo amor. Mas uma coisa é começar, outra coisa é permanecer. Permanecer no amor. O que a palavra de Deus diz em 1 de João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Você vê como é importante permanecer? Permanecer é o grande desafio para todos nós que corremos a carreira cristã. Nós corremos uma carreira. Talvez nem todos vão receber o prêmio. Mas a nossa vida deve ser uma vida de olhar para o alvo. Olhar para a meta. Nunca desistir. Sempre permanecer. Nós temos problemas, nós temos dificuldades. Temos problemas com o mundo fora de nós. Temos problema com o pecado dentro de nós e temos problemas de relacionamento entre irmãos, entre as pessoas. E essas coisas podem nos distrair e nos tirar da carreira. Por isso, nessa manhã, o meu sentimento, irmãos, é encorajar todos nós a olharmos sempre para frente, olharmos sempre para o Senhor. Isso tem tudo a ver com o nosso amor. Aqui fala: aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Você já pensou que é você permanecer em Deus? Aquele hino dizia: que lugar bom, o Santo dos Santos. Que lugar maravilhoso que Deus abriu para nós, nos abriu um caminho novo e vivo. E esse lugar, irmãos, que nós devemos permanecer. E permanecer em Deus é permanecer no amor. E esse amor tem a ver com Deus e tem a ver com os irmãos. Essa questão do tecido, que tem sido falado, da urdidura, da trama. Quando nós somos tecidos em amor, nós temos algo realmente útil para Deus, que é esse tecido de Deus com os homens e dos homens entre si. Então, o meu encargo nessa mensagem, irmãos, é encorajar a todos nós a permanecer. Como eu falei, nós estamos numa carreira e, às vezes, existem circunstâncias externas que nos distraem da carreira.
e a gente pode esfriar. Na maratona dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, vocês devem lembrar de um corredor brasileiro chamado Vanderlei Cardoso. Ele vinha na frente, com 35 segundos. Cordeiro, desculpa, não é parente do Edson, não. Vanderlei Cordeiro. Ele vinha na frente, liderando a prova, na reta final, 35 segundos na frente do segundo lugar. E apareceu um padre irlandês e o empurrou. E as pessoas o ajudaram, ele levantou ainda meio... Ele perdeu a corrida, ficou em terceiro lugar, medalha de bronze. São coisas que não dependem de nós, mas nós precisamos estar vigilantes. Cuidado com os padres irlandeses que passam na sua frente. Eu estou contando essa história porque quando a gente usa uma expressão dessa, a gente não esquece mais. Cuidado com o padre irlandês. O padre irlandês pode tirar você do prêmio. Claro que eu não estou aqui menosprezando a categoria de padre, entendam bem, eu estou falando do assunto da maratona de Atenas, tá certo? A mídia fala isso, a internet fala isso, é público, então eu estou falando, tá bom? Poderia ser um pastor americano, ou um pastor alemão. O ponto, irmãos, é que você precisa ter cuidado na reta final. Nós precisamos ser pessoas equilibradas, pessoas que não são crentes senoides. Só quem vai entender são os matemáticos e os físicos, os engenheiros. Senoide é uma curva que vem da função chamada seno, de um ângulo. E ela é assim, ela é altos e baixos. É um sino de cabeça para baixo, outro sino de cabeça para cima. Um sino de cabeça para baixo. Nós não podemos ser crentes senoides. Nós devemos ser equilibrados. Na verdade, sempre crescendo. Crescendo no amor. Permanecendo no amor. E crescendo no amor. Para isso nós precisamos de perseverança e muita vigilância. Eu falei na última mensagem, vou repetir, Mateus 24, 12 e 13 fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. É uma profecia, irmãos. Vai se cumprir. O amor esfriará de quase todos. Então, qual deve ser nossa atitude? Nossa atitude, perseverar, vigiar. Cuidado com o padre irlandês. Ele pode deixar você com uma medalha de bronze, mas Deus quer dar para nós uma medalha de ouro. Não queira ser qualquer coisa no milênio. Deus quer dar para você a medalha de ouro. Claro que lá não só vai ter uma medalha de ouro. Todos que chegarem lá vão ter medalha de ouro. Para isso, irmão, nós precisamos perseverar. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. Pessoas que não sofrem queda pelas circunstâncias. Pessoas que olham para o alvo. Olham para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Essa mensagem tem tudo a ver ainda com a carta de Filemon, que nós vimos, que mostra que Paulo era uma pessoa já idosa, madura, perto do seu martírio, e ali tinha uma pessoa cujo amor foi aperfeiçoado. O Edson leu, então, acho que foi o Edson que leu na mesa do Senhor, o 1 de João 4,12. Eu li para vocês o 4,16. O 4,12 fala em nós sermos aperfeiçoados no amor. Então, ser aperfeiçoado no amor é que você ama hoje num determinado nível, amanhã você ama mais. Ama mais o Senhor,
e ama mais os irmãos. Louvado seja o Senhor. Paulo amadureceu a tal ponto de pedir para Filemon aceitar um ex-escravo dele, provavelmente ladrão, tinha defraudado o Filemon, mas agora Paulo chama meu filho Onésimo. Talvez, Filemon, antes ele foi inútil para você, mas hoje ele é útil para mim e útil para você. Nunca devemos perder a esperança, amém? E isso, irmãos, tem tudo a ver com o crescimento de vida em nós, que tem a ver com o crescimento, o aperfeiçoamento do amor em nós. Amor é uma coisa prática. Amor não deve ser algo de poesia apenas, mas uma atitude e uma atitude crescente. Cada dia nós vamos amar mais o Senhor. No final da palavra, eu vou dar algumas coisas práticas, como que nós podemos crescer. Mas antes, porém, eu quero falar para vocês o problema que é abandonar o amor. Já foi falado demais, mas eu vou repetir o problema da igreja em Éfeso. Ultimamente, o irmão Pedro tem falado sobre as igrejas de Apocalipse, e eu gostaria de chegar aqui, nessa mensagem, falar sobre duas igrejas, a igreja em Éfeso e a igreja em Filadélfia. A igreja em Éfeso, capítulo 2, diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, eu não estou parado, eu estou andando no meio das igrejas. O Senhor está andando no meio das igrejas para cortar o morrão queimado, as coisas naturais, mas também para cuidar de nós em amor. E ele fala: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Aparentemente uma igreja muito boa, uma igreja onde as pessoas estavam muito ocupadas. Aqui não tinha ninguém ocioso, havia muitas atividades, um calendário dessa igreja era cheio de atividades. As mentes dos líderes e das pessoas estavam sempre ocupadas em fazer alguma coisa, em elaborarem alguma coisa, em até laborar nas escrituras para descobrir e discernir quem é apóstolo e quem não é apóstolo. O que é que vocês acham dessa igreja? Mentes ocupadas e coração vazio. Espero que essa não seja a nossa situação. Mente ocupada até com a obra de Deus, mente preocupada com a obra do Senhor, mas o coração vazio. Vazio de quê? Perdeu o primeiro amor. E o Senhor falou: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Já falamos algumas vezes aqui, o Senhor Jesus, ele está até disposto a acabar com uma igreja, se ela não tem amor. Ou pelo menos a realidade dela vai embora. Pode virar um grupo qualquer, sem realidade, um grupo que se fala cristão, como nós temos tantos hoje no meio da cristandade. Segundo o IBGE, somos 50 milhões de evangélicos. Se 10% disso fosse realmente pessoas que amassem esse país, era outra coisa. Pessoas que amassem a Deus e amassem os irmãos.
Irmãos, como nós precisamos aprender essa lição? Nunca perder o melhor amor, o primeiro amor. Eu estou casado com a dona Jussara há 46 anos e graças a Deus até hoje nós temos conservado uma vida de companheirismo, de cuidado um pelo outro, de alimentar um ao outro. Talvez o vigor da juventude está indo embora, isso não conta mais muita coisa. Mas, irmãos, o amor a Deus tem nos levado a amar um ao outro. Eu não estou falando isso para me orgulhar, porque quem sou eu para conservar um casamento 46 anos? Quem é alguém aqui que pode conservar sozinho um casamento por 46 anos? Só tem uma explicação. Tem o amor de Deus. Nós precisamos permanecer no amor de Deus. Esse é o segredo para o seu casamento. Você está com problema? Está com dificuldade? Está faltando o amor de Deus. Permanecer no amor de Deus. Esse foi o problema da igreja em Éfeso. E qual foi a causa desse problema? Nós encontramos isso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 até o 7 diz: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina ou outro ensinamento. Se existe outro ensinamento, existe um ensinamento saudável. Amém? Então nós precisamos aprender a ensinar o ensinamento saudável. Nem se ocupe com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões. Qualquer coisa, qualquer ensinamento que se levante na igreja, que promove discussão, isso não é um ensinamento saudável. E qual é o ensinamento saudável? Promovem discussões do quê? O do que aqui mostra o que é um ensinamento saudável, que é o serviço de Deus na fé. Serviço aqui, já falamos várias vezes, é a palavra oikonomia, que significa o plano de Deus, na esfera da fé. Essa é a única coisa que nós devemos enfatizar na igreja, o plano de Deus, para Cristo e a igreja. Deus fez um plano na eternidade passada de encabeçar em Cristo todas as coisas, e Ele vai fazer isso, e Ele precisa da igreja para fazer isso. Esse é o ensinamento mais saudável que nós podemos ter na vida da igreja. Se nós ensinarmos qualquer outra coisa fora dessa linha, nós vamos causar problemas, e o problema é sério, porque envolve o seu amor. É o que está escrito aqui na frente. Ora, o intuito da presente admoestação visa o quê? Ao amor, que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, ou seja, desviando-se do plano de Deus, da fé. Qual é a nossa fé? As coisas relacionadas, já falei, a Cristo, a igreja, o nosso crescimento espiritual, a vida da igreja, que vai consumar no reino milenar, que depois se consumirá na nova Jerusalém. Essa é a linha eterna do plano de Deus. Essa é a nossa fé. Isso é o que nós cremos. E nós não devemos discutir outra coisa além disso. A economia de Deus. Qualquer ensino diferente vai afetar o nosso amor. Isso aconteceu com a igreja em Éfeso, ela foi advertida aqui e não se arrependeu.
Duas cartas escritas à igreja em Éfeso. A carta aos Efésios, de Paulo, e a carta de João. E na época de João, Deus ainda esperava que a igreja em Éfeso se arrependesse. Volta à prática das primeiras obras. E qual é o segredo, então, para a gente não perder o nosso melhor amor? O segredo está na igreja em Filadélfia. Não é verdade? O que é que diz aqui? Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia é a igreja louvada por Deus. Nós cantamos aquele hino, é a igreja do amor fraternal. Eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aleluia! Uma igreja que é amada por Deus é uma igreja normal. Porque uma igreja que é amada por Deus, ali existe o amor fraternal entre os irmãos. E para você ser uma igreja amada por Deus, existem duas coisas: o nome do Senhor e a palavra do Senhor. Meus irmãos, o amor esfriará de quase todos. Mas você quer permanecer no amor? Assegure-se dessas duas coisas. Nunca exalte o nome de ninguém na igreja. Nunca exalte o nome de homem nenhum na igreja. Nós só devemos exaltar o nome do Senhor Jesus. Quer permanecer no amor? Guarde a palavra do Senhor. Guarde a palavra que está na Bíblia. Você precisa ser como os nobres de Bereia, que todo dia examinavam as Escrituras para saber se as coisas são realmente assim. Não acredite em tudo que eu falo aqui. Vá na Bíblia e confira. Eu procuro falar a palavra de Deus, como os profetas de Deus fazem. Mas nós somos humanos. E Deus corre um risco muito sério quando Ele fala pelo homem. E muitas vezes nós misturamos as nossas coisas naturais, nossas coisas pecaminosas com a palavra de Deus. Por isso Paulo ora pelos Efésios, dizendo para Deus dar a eles espírito de sabedoria e de revelação. Você tem que ter espírito de sabedoria e de revelação. Você, pessoalmente, tem que ter sua experiência com Deus, na sua palavra. Não aceite qualquer coisa, de qualquer maneira, só porque o Joquismar está falando. Não, eu sou falho. Você precisa buscar a Deus. E aí você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar e a palavra de Deus. Depois dessa mensagem, você chega em casa e vai ruminar a palavra de Deus. Será que as coisas são assim mesmo? Esse versículo é assim mesmo? Qual é o contexto disso aqui? Você tem que fazer o que os seminários ensinam, né? Exegese, né? Todo o contexto que isso aqui foi escrito. Porque a Bíblia tem fundamento para todo tipo de seita.
O que você quiser fundar, baseado na Bíblia, você funda e você tem seguidores. Por isso, irmãos, o nome e a palavra do Senhor. A responsabilidade é sua. Sabedoria e revelação, você tem que pedir a Deus. Se alguém não tem sabedoria, Tiago falou, peça a Deus, que a dá. Hã? Tem prazer em dar. Nós precisamos desse espírito de sabedoria e de revelação, para nunca negar o nome do Senhor, nunca exaltar o nome de homem nenhum. Eu não sou nada, Joel não é nada, Gleito, Simval, não somos nada, irmãos. Somos escravos de vocês aqui. Pela misericórdia de Deus, podemos nos levantar aqui a cada domingo e falar a palavra de Deus, debaixo de muito temor. Porque eu sou homem, nós somos homens, e às vezes misturamos a palavra de Deus com o nosso ser natural. Por isso o responsável é você. Vá buscar a Deus na sua palavra. Rumine a palavra de Deus. Ore, se desespere, se precisar, jejue. Mas seja como os de Bereia. Examine as Escrituras para ver se as coisas são realmente assim. Esse é o segredo para nós estarmos em Filadélfia. Amém? E essa igreja, ela vai ser guardada das tribulações, né, da grande tribulação. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém o quê? Tome a tua coroa. Cuidado com o padre irlandês, meu irmão. Conserva o que tens. Você já tem a coroa. Amém? Diga para o irmão do seu lado, você já tem a coroa. Você já tem a coroa. Você está a 35 segundos na frente do segundo lugar. Cuidado com o padre irlandês. Ele está todo enrolado na bandeira da Irlanda, é fácil de identificar. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver uma foto que tem ele empurrando o Vanderlei Cordeiro. Todo enrolado na bandeira da Irlanda. É fácil identificar, tá? Muito fácil. Cuidado com o padre irlandês. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna, amém, no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. De tanto você conservar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, um dia o nome do Senhor vai estar gravado em você. Aleluia. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, com todos os irmãos, tudo vai estar incrustado em você. Que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome, até o novo nome do Senhor, estará gravado em você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, Senhor Jesus. Meus irmãos, de acordo com o que nós lemos em 1 de João, o amor veio do céu. Não foi o que nós fizemos nessa manhã aqui? Nessa mesa maravilhosa, nós celebramos o amor de Deus, o Deus que encarnou no homem, Jesus, e morreu por nós. O amor veio de onde? Do céu. E esse amor deve ser nutrido pelo céu. Esse amor jamais será nutrido por palavras humanas. Por isso nós temos muita responsabilidade ao nos levantar aqui para falar para vocês. Nossas palavras humanas, nossas palavras naturais, jamais vão desenvolver o amor. Esse amor precisa ser nutrido com o que vem do céu. E o que veio do céu foi o Verbo de Deus.
a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e cheia de verdade. Aleluia! Não tem hipocrisia em Cristo. Em Cristo só tem realidade. Quando você toma essa pessoa, mesmo antes de você chegar ali naquela dimensão ali da Nova Jerusalém, você já pode ter o nome dessa pessoa inscrito dentro de você. Você já pode ter a personalidade dessa pessoa vivendo dentro de você. Paulo fala, Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora tenho na carne, vivo por onde? Pela fé do Filho de Deus. Eu não vivo por nenhuma outra coisa. A vida cristã não é de atividades, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. A vida cristã é fundamentalmente uma vida de deixar Cristo viver em nós. E essa é a maneira de nutrir o amor de Deus em nós. O amor veio do céu e deve ser nutrido pelo céu. E quem vem do céu foi a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje, nós temos em nossas mãos a Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia para você? Um livro empoeirado na sua estante? Quando eu era adolescente, quase jovem, metido a jovem, né? Com 15 anos, geralmente o pessoal é metido a jovem, né? E fica aquela coisa, principalmente nas igrejas antigamente, não sei se funciona assim no serviço de jovens aqui, Edson. Eu era de um grupo chamado Grupo dos Adolescentes, mas olhando para frente. Eu não era satisfeito com ser um adolescente, que naquela época se chamava Grupo dos Intermediários. Olha só, intermediário é uma coisa que nem está para baixo, nem está para cima, né? E eu tocava guitarra num conjunto da igreja chamado Conjunto Maranata. Não sei se vocês sabem, eu já fui guitarrista. Nos anos 70, nos anos em que guitarra não era coisa chique, né? O cara, todo mundo queria tocar guitarra. Aldo, eu fui guitarrista, hoje não toco nada. Quer dizer, até que toco, mas não vale a pena vocês ouvirem. E eu viajava muito para o interior do estado. A Jussara depois também participou de outro grupo depois desse. Esse foi um embrião. Eram eu e mais uns 5 jovens. E a gente eram os Beatles do estado. Onde a gente ia, afluía, ó. E onde a gente passava, arranjava as paqueras, né? Que naquela época era só de olhar e tal, umas conversas meio de longe e cartas. Não sei se vocês, a geração de hoje, quem tem menos de 50, acho que nunca fez isso não, mas quem tem mais de 50 talvez tenha se correspondido por cartas. E eu arranjei uma paquera, tá, isso foi muito antes de conhecer a dona Jussara, né? Fique bem claro, eu conheci a dona Jussara, acho que com 19 anos, isso eu tinha uns 15 para 16 anos, e eu arranjei uma paquera no interior, e aí a gente se apaixonou, olha só. E aí não tinha internet, não tinha Zap, não tinha Instagram, não tinha nada. E aí como é que a gente se correspondia? Por carta. E eu ficava maluco, esperando a carta chegar, apaixonado. Quando chegava a carta, li umas 10 vezes. E guardava a carta. E uma carta após a outra, guardava. Até um dia que o amor acabou e eu rasguei tudo e toquei fogo. Mas isso não deve acontecer conosco. A Bíblia é a carta de amor de Deus para nós. Nunca toque fogo na Bíblia. Quando você chega a essa palavra de Deus aqui, você sente o aroma do amor divino. Se você tiver um coração aberto, um coração sedento, se você tem um pouco de amor pelo Senhor, um pouquinho só, ao tocar nessa palavra, você vai sentir o aroma divino. Essa é uma carta de amor de Deus para o homem.
Essa carta aqui deve ser o seu prazer todo dia. Salmo 119 é a experiência de Davi com respeito à palavra de Deus. Tem muitos versículos interessantes, mas eu separei aqui alguns, só para mostrar para vocês o quanto Davi apreciava a palavra de Deus. Capítulo 119 de Salmos, vamos ver o versículo 77. Diz assim, ó: baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu... Na tua lei está o meu prazer. É a carta do seu amor, é a carta do seu amado. O Senhor Jesus é ou não é o seu amado? Portanto, na sua lei, na palavra de Deus, na Bíblia, deve estar o nosso prazer. Versículo 92, vou ler só alguns, tá? Versículo 92 fala: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Você não tem essa experiência? No meio da tribulação, no meio da angústia, a palavra de Deus se tornou o seu prazer. Uma vez o meu avô, eu lembro, eu era criança, o meu avô, ele ficou desempregado, o Castelo Branco, o Marechal naquela época, deram, né, aquela questão da Revolução Militar e tal, e eles demitiram um monte de funcionário público. Meu avô foi nessa leva aí, do dia para a noite ficou sem nada, pensando que tinha um emprego estável, e ficou sem nada. E aí, a palavra de Deus chegou para ele e falou assim: sou moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que você acha desse versículo? É um prazer para um atribulado, para um que está angustiado? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Confie em mim, creia em mim, eu estou aqui. O que é isso, irmãos? É a palavra de Deus. E sabe de uma coisa? Essa palavra de Deus tem que estar impregnada dentro de você como logos. Como logos. Porque se você... Logos é a palavra escrita, tá? São os versículos. Por que você deve amar isso aqui? Porque isso tem que fazer parte de você. Porque na hora da tribulação, ela se torna rema. A palavra rema não depende de quem fala. Não diga que a minha palavra aqui é rema para você. A minha palavra não é rema para você. Essa palavra só se torna rema se você reagir. Senão ela continua sendo logos. A palavra não depende... A palavra rema não depende de quem fala. Depende de quem ouve. Por isso você precisa ter prazer na palavra de Deus. Você deve se achegar à Bíblia, ou mais um versículo aqui, o 103, por exemplo, diz o seguinte: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Meus amados, essa deve ser a principal atitude para com a palavra de Deus. Não é buscar a Bíblia atrás de resolver nossos problemas. Eu vou abrir a Bíblia aqui porque eu estou desempregado, quero uma promessa de Deus. Não é isso. Ela tem que estar dentro de você. Para ela estar dentro de você, você tem que amá-la. Sentir prazer ao chegar junto dela. Aquelas cartas de namorado, né, namorada, a gente quase decorava. Não era Fátima? Não sei se você teve essa experiência. Quase decorava as cartas. Dizem que o irmão Otmani, nos 20 anos que ele esteve preso na China, ele nunca teve problema sem a Bíblia, porque ele tinha a Bíblia quase que decorada na sua cabeça. A Logos entrou para dentro dele e na hora que ele precisava se tornava rema. Quanto de nós já experimentou isso, né?
Você está numa tribulação e tal, de repente brilha um versículo. Puf! O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se você não tivesse lido aquilo, se você não tivesse amado aquele versículo, porque a gente só aprende aquilo que a gente ama. A palavra logo só se torna rema dentro de você se você amá-la. Se você sentir prazer na palavra de Deus. Não vá à Bíblia atrás de doutrina. Não vá à Bíblia atrás de especulação científica. A Bíblia está de acordo ou não com a ciência. Pare com isso, isso não serve. Não vá à Bíblia também para procurar versículo para passar na cara dos outros. Isso é horrível. A Bíblia foi feita para você. Primeiramente. Se Deus lhe der misericórdia, você pode falar a Bíblia e transmitir graça aos que ouvem. Amém? Querem mais um versículo? 174. Suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. A tua lei é todo. Você tem prazer em outras coisas? Quando a gente ainda não ama tanto a lei de Deus, a gente ama um monte de coisa por aí afora. Mas aqui, Davi dizia que todo o prazer dele era a lei de Deus. E essa palavra de Deus, que é o sopro de Deus para nós, é quem vai nutrir o nosso amor. Segundo Timóteo 3,16 diz que toda a Bíblia é soprada por Deus. Quando você vai à palavra, você inspira o hálito de Deus. E Deus não tem mau hálito. O hálito de Deus é refrescante. Quando você vai a essa palavra, você inspira o hálito de Deus. E isso se torna a sua vida. Aleluia. Colossenses 3. Versículo que nós temos falado bastante nesse estudo do livro de Colossenses. Colossenses 3. Vou ler para vocês desde o versículo 12. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. É fácil fazer essas coisas? Não é fácil. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, olha só, acima de tudo isto, porém, esteja o quê? O amor, que é o vínculo da perfeição. Eu entendo que esse acima de tudo isto, não é que ele está acima num grau, esse é melhor, o amor, depois, não. É que para você praticar tudo isso aqui, você precisa do amor. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E aí Paulo entra com esse versículo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. No grego, isso aqui é logos. Isso não é rema. Essa palavra aqui, palavra, no grego,
é Logos. Então o que é que tem que habitar em você? Logos. A palavra escrita. E como nós estamos falando, quando você toca nessa palavra com amor, com prazer, sentindo o amor do Senhor, essa palavra vai nutrir o seu amor. Então a palavra de Deus é o caminho para a nutrição do seu amor. E Paulo ainda fala aqui, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Você desfruta da palavra, eu desfruto da palavra, e a gente se instrui mutuamente. Está claro isso aí? É uma questão entre nós, de desfrutar a palavra Logos, transformá-la em rema, e compartilharmos com os outros. Isso é o que está escrito aqui. Isso pode ser com salmos, com hinos, cânticos espirituais, ou palavra, simplesmente, né, compartilhando a palavra. Isso vai edificar o amor entre nós. Cristo habita em mim como palavra e como amor de Deus. Quando eu instruo a você e você me instrui, esse amor é derramado em nossos corações. Eu tinha separado, inclusive, aqui, Romanos 5,5, que fala que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Romanos 5,5. Vamos dar uma lida desse aqui completo. Esse versículo é muito bom. Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus derramou o seu amor dentro de nós, e isso foi através do Espírito. Quando Ele morreu e ressuscitou, Ele tornou-se o Espírito que dá vida, e agora está dentro de nós. Então quem está dentro de nós? Está a palavra e está o amor de Deus derramado dentro de nós. E Ele falou, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Quando você toca nessa palavra, você toca no Espírito. Quando você toca no Espírito, você toca no amor de Deus. Por isso você pode permanecer no amor. Outro ponto, o amor produz frutos e glorifica a Deus. Isso está em João 15. João 15, nós conhecemos bastante. O Senhor falou, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que faz um agricultor? Cuida. O agricultor cuida da planta, dando para ela o quê? Água, tirando dela as ervas daninhas. Algumas delas não podem suportar a geada, então tem que construir uns silos, né? Não sei se é silo o nome, umas coberturas. Isso é trabalho do agricultor. Você precisa perceber que Deus está cuidando de você. Deus te amou e não vai te jogar fora. Se Deus te chamou, se Deus te deu a salvação, ainda te trouxe para a comunhão da vida da igreja, Deus está cuidando de você. E como um agricultor, Ele cuida com muito amor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa. Ele não está dizendo que Ele vai cortar o ramo da videira, ele vai limpar. Tem algumas coisas que precisam ser cortadas, algumas folhas secas precisam ser cortadas. E tudo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E onde estão as palavras que o Senhor falou? Estão na Bíblia. Então, como você pode ficar limpo? Através da palavra do Senhor. Permanecei em mim. Olha a palavra aqui. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Isso mostra, irmãos, que há necessidade de uma permanência, de um equilíbrio. Não podemos, uma hora estar na videira, outra hora estar no Juazeiro. Não é o Juazeiro do Norte. Você precisa sempre permanecer na videira. É na videira que tem a seiva que te alimenta, que vem da raiz. Quem te sustenta é a raiz. E é através disso que você vai frutificar. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permaneceres em mim, versículo 7, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Ou seja, comunhão íntima de você com Deus. Até a sua oração não vai ser uma oração de besteira, tá? De bobeira, só pedindo coisa para você. A sua oração vai ser uma oração que Deus quer ouvir. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, irmãos, permanecendo na videira, permanecendo na palavra, permanecendo no amor de Deus, permanecendo no Espírito, nós frutificamos espontaneamente. Aonde você vai, você frutifica. Frutificar aqui não é só trazer pessoas para Deus, inclui a pregação do Evangelho. Mas o quanto você pode ajudar outro irmão, isso é frutificar. O quanto você pode ser generoso para com outro irmão, isso é fruto. Tudo que você fizer que beneficia o seu irmão, o corpo de Cristo, isso é fruto para Deus e isso glorifica a Deus, não glorifica nenhum homem. A glória do seu fruto deve ser para Deus. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O que tem a ver uma coisa com a outra, então? Eu pus o título dessa mensagem, permaneça no amor. Na verdade, quando eu escolhi esse título, eu não tinha nenhum versículo em mente. Eu só tive um sentimento de que a gente não deve só começar, a gente deve permanecer. E ao longo das semanas, Deus começou a me dar esses versículos, que versículos claros, explícitos. O permanecer na videira tem a ver com você permanecer no amor. Talvez a gente pense que é tão difícil amar na vida da igreja. Oh, irmãos, o discurso é bonito, mas a prática... É verdade, mas a prática não acontece porque você não permanece na videira. Você não permanece sugando a seiva da videira através do seu espírito, sugando da palavra de Deus, na oração, na comunhão com Deus. Se você sugar como uma criança suga o peito de uma mãe, você vai ver o que é nutrição. E você vai ver que isso é amor. É ou não é? As mães arriscam dar os seus peitos para as crianças em função da deterioração física. É ou não é? Claro que hoje em dia você vai ali, mete silicone, não sei o que e tal. Mas naturalmente falando, amar o filho e nutrir o filho é a mesma coisa. E isso implica em você perder. Sim ou não? Perda. Você tem que aprender a perder. Perder o que é seu, o que é natural, o que é humano. Então, irmãos, permanecer na videira tem tudo a ver com permanecer no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis. Está vendo aqui? Esse capítulo, na verdade, o Senhor me deu ontem. Faz 3 semanas que eu oro por essa mensagem. Ontem à noite eu estava pronto para só passar a limpo meu roteiro, a minha sinopse. O Senhor me levou para João 15, que a gente nunca enfocou. Eu, pelo menos, nunca enfatizei essa questão do amor em João 15. A gente sempre enfatiza glorificar a Deus, permanecer na videira para não ser queimado, frutificar, produzir, sair por aí frutificando. Mas aqui, irmãos, está bem claro. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis aonde? No meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Você quer ser feliz? Habite na videira. Lembra, Sara, daquele hino? Sarita tinha 2 anos de idade quando a gente aprendeu o hino, habitando na videira. E eu acho que ela falava errado, não era? Arengando na videira. Já falava em arengar com 2 anos de idade. O que é que vocês acham? Está explicado? A gente cantava habitando na videira, o que é de Deus é teu dessa maneira, é meu dessa maneira. Cristo nos põe aqui, vamos jamais sair, habitando na videira. Aí a Sara cantava, arengando na videira, E daí para frente ela viveu uma vida de arengar na videira. Os irmãos aqui sabem o que eu estou falando. Habitando na videira. Amém. Amém. Habitando na videira. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É um mandamento, irmãos. Como que você vai cumprir esse mandamento? Habitando na videira, habitando na palavra viva de Deus. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Você está aqui habitando na videira, foi Deus que trouxe você. Por isso, não perca essa oportunidade. Não torne a graça de Deus em vão. Se Deus nos trouxe aqui para habitar na videira, irmãos, vamos permanecer na videira. Permanecer na palavra de Deus, na palavra viva de Deus. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. É um mandamento do Senhor, meus irmãos. Se o mundo vos odeia, aliás, esse versículo que eu já li para vocês. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, esse capítulo de João tem tudo a ver com permanecer no amor. Permanecer na videira é a maneira de você permanecer no amor. Louvado seja o Senhor. Só para terminar, irmãos, Efésios capítulo 4. Senhor Jesus, versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Essa é a grande bênção
de Deus para a igreja. Ele deu homens bem dotados para a igreja. Uns são apóstolos, outros são profetas, outros são evangelistas e outros são pastores e mestres. Com vistas a quê? Qual é o alvo disso? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu ministério ou do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses homens foram dados à igreja para este objetivo, a edificação do corpo de Cristo, porque quando falamos no início, essa edificação tem tudo a ver com o plano de Deus, a economia de Deus, que é isso que nós devemos falar, viver e agir na vida da igreja. A edificação do corpo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Ou seja, aproveite os homens dons que Deus deu para a igreja, para você crescer, para você ser aperfeiçoado e ser edificado no corpo de Cristo. Aproveite o que Deus deu para o seu corpo. Os homens bem dotados, que falam a palavra de Deus, para que não mais sejamos como meninos. Se você não vai a essa palavra, e não ama essa palavra, com amor reverente, como está lá em Isaías 60, se eu não me engano, 62, você deve ter um amor, um temor reverente a essa palavra, para que você não seja mais como menino, agitado de um lado para outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade. Onde está a verdade, meus irmãos? A verdade está aqui. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta. O único cabeça na igreja é Cristo. Nós todos estamos no corpo. Amém? Cristo dá as ordens. Cristo manda os estímulos. Cristo manda os impulsos. Os homens-dons recebem esses impulsos e funcionam. Assim como a minha mão está funcionando, meus braços, assim nós recebemos do cabeça que é Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em... Só tem essa maneira, meus irmãos, de edificar o corpo de Cristo. Por isso, permaneça no amor. Amém? Jesus é o Senhor.